I got a song that will never die. I know your love is the reason why. I'll sing the night into the morning. I'll sing the fear into your praise. I'll sing my silence to your presence. Whenever I say your name, let me down on up today. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero
Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém, queridos. Eu gostaria de iniciar o culto dessa noite abordando a soberania do Senhor. Quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós chegamos ao entendimento que de Gênesis a Apocalipse aborda a soberania do Senhor. E é importante nós entendermos que o nosso Deus, irmãos, é um Deus soberano. Porque se nós entendemos que o nosso Deus é um Deus soberano, nós entendemos também que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, que nada acontece sem que Deus permita. A Bíblia, ela descreve a vontade decretiva de Deus e a vontade permissiva de Deus. Nós estamos vivendo, por exemplo, um momento muito difícil, não só a nível de Brasil, mas a nível mundial. E se nós entendemos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, logo nós entendemos que é da vontade de Deus o que está acontecendo. Não podemos afirmar que Deus decretou a pandemia, que foi decreto do Senhor que este vírus atingisse o mundo e tirasse a vida de muitas pessoas. Mas nós podemos afirmar com certeza que a pandemia faz parte da vontade permissiva de Deus. Mas o mais importante, queridos irmãos, é nós entendermos que o nosso Deus está no controle, que o nosso Deus tem sobre as suas mãos o domínio de todas as coisas. Quando, por exemplo, nós estudamos o Salmo capítulo 139, neste Salmo, o salmista aborda a soberania de Deus. Eu gostaria de ler inicialmente alguns versículos. Eu creio que até o versículo 5 já é o suficiente para entendermos aqui a soberania de Deus que está sendo abordada pelo salmista. Ele aborda em todo o capítulo a soberania de Deus, mas eu gostaria de ler apenas até o versículo 5, que diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe o Senhor percebe os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos Te são bem conhecidos, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Então, claramente, irmãos, nós observamos neste salmo que o salmista está aqui abordando a soberania de Deus, apresentando este atributo que é o atributo da soberania de Deus. E ao entendermos que o nosso Deus, irmãos, é um Deus soberano, isso gera, de certa forma, um descanso. De certa forma, nós podemos assim descansar no Senhor, entendendo que o Senhor, por ser soberano, Ele está trabalhando nessa situação e trabalhando nessa situação para o nosso bem. Pois essa é a afirmação que o apóstolo Paulo faz quando ele escreve aos Romanos no capítulo 8, versículo 28, quando Paulo diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, claramente nós observamos nesse texto de Romanos 8, 28, que o nosso Deus, Ele é um Deus que trabalha em todas as coisas. Não importa o que está acontecendo, não importa a situação, por ser da vontade permissiva de Deus, Ele está trabalhando na situação, e Paulo afirma, trabalhando para o nosso bem, porque há um propósito, há uma razão na qual Deus quer atingir através da situação que Ele permitiu acontecer. Então isso gera descanso no nosso coração. De certa forma nós somos consolados pela palavra de Deus, entendendo que esta situação, Deus permitiu que ela acontecesse, mas que Ele está no controle, que Ele está no domínio, e que para os seus filhos, que para aqueles que amam a Deus, Deus está trabalhando para que essa situação redunde em bem. Amém? Mas essa não é a palavra que nós queremos ministrar ao coração dos irmãos nessa noite. Eu, orientado pelo Espírito Santo, decidi iniciar o culto dessa noite abordando, o aspecto da soberania de Deus, um aspecto dos atributos de Deus, falando um pouco da soberania de Deus. Mas, meus irmãos, nós louvamos a Deus, nós agradecemos a Deus que tem sido conosco,
que tem nos abençoado, que tem nos alcançado por sua graça e por sua misericórdia. Em tudo, Deus, Ele tem suprido as nossas necessidades. Eu não tenho dúvida que o Senhor tem sido com você, eu não tenho dúvida da presença do Senhor aonde quer que você esteja, porque a Bíblia nos garante que o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, que Deus, assim, nessa noite venha nos abençoar através da palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar o coração da igreja nessa noite. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Nós vamos ler a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Você pode abrir aí a sua Bíblia para acompanhar conosco a leitura, ou até mesmo apenas ouvir a leitura que nós vamos fazer de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Amém, amados, por esta palavra. Queridos, atentando para o tema e não desprezando o texto, nós precisamos entender que a nossa terra, ela só será curada, ela só será sarada quando estivermos envolvidos em um processo em que os nossos pecados antes precisam ser perdoados. Então, nessa noite eu vou abordar algumas condições que o texto nos apresenta, na qual nós precisamos nos envolver, nos submeter, principalmente a condição de termos antes o nosso pecado perdoado, para que Deus posteriormente Ele esteja curando ou sarando a nossa terra. Precisamos entender que a expressão sararei a vossa terra ou curarei a vossa terra é uma figura de linguagem que o salmista, aliás, que Salomão, neste livro, de 2 Crônica, escreve, é uma figura de linguagem que ele utiliza para se referir à bênção do Senhor. Mas o que é a bênção do Senhor? A bênção do Senhor, ela é definida no dicionário como uma ação sobrenatural do Senhor em nosso favor. Então, qualquer ação da parte do Senhor para com a minha pessoa, para conosco, pode ser considerada como sendo a bênção do Senhor. Pode ser uma ação de libertação, uma ação de cura, uma ação de salvação, uma ação de cuidado, uma ação de solução de problema. Então, não importa qual seja a ação do Senhor, qualquer ação da parte do Senhor para com a sua vida, você deve considerar como sendo a bênção do Senhor sobre você. Você deve considerar que Deus está alcançando você pela sua graça e pela sua misericórdia. O livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22, diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Então a bênção do Senhor nos enriquece, a bênção do Senhor nos alcança e não traz consigo prejuízo, não traz consigo dores. Diz assim a palavra do Senhor. No Salmo 3, versículo 8, diz assim: do Senhor vem o livramento, a tua bênção, Senhor, está sobre o teu povo. Então observe que o salmista, ao tratar do livramento do Senhor, o salmista está dizendo que esse livramento da parte do Senhor para com o seu povo, ele diz que esse livramento é a bênção do Senhor. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículos de 2 a 6, diz assim a palavra do Senhor: todas essas bênçãos virão sobre vós e vos acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor vosso Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do vosso ventre serão abençoados.
como também as colheitas da vossa terra, e os bezerros e os cordeiros dos vossos rebanhos. A tua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Aí o versículo 6 diz: vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Amém, queridos, por esta palavra. Então, se eu me submeto à palavra de Deus, se eu procuro viver a minha vida em obediência à vontade do Senhor, se eu procuro viver a minha vida em santidade, se eu procuro viver minha vida de uma forma que Deus aprova, diz a palavra do Senhor no versículo 6, que todas as coisas que eu venha fazer, eu terei a bênção do Senhor, ou serei eu abençoado. Que o Espírito Santo esteja trabalhando em nós, irmãos, para que haja uma disposição para vivermos a nossa vida em obediência à palavra de Deus, para vivermos a nossa vida de acordo com o padrão que Deus nos apresenta através da sua palavra. Que o Espírito Santo esteja moldando, lapidando o nosso coração, para termos uma disposição de termos uma vida consagrada, para termos prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor meditar dia e noite. Que o Espírito Santo esteja trabalhando, irmãos, nos nossos corações, para que tenhamos prazer em buscar o Senhor pela oração. Que a oração seja, queridos irmãos, uma realidade na nossa vida todos os dias. Que a oração seja um estilo de vida. Que eu tenha prazer em entrar no meu quarto para buscar o Senhor através da oração, para ter com o Senhor um momento de intimidade, de comunhão, e um momento com qualidade, buscando o Senhor através da oração e estudando também a palavra do Senhor. Amados, voltando para o texto, nós observamos que antes dos nossos pecados serem perdoados, para que Deus depois venha sarar a nossa terra, ou para que Deus depois venha nos abençoar com a sua presença, manifestando o seu poder na nossa vida, o texto nos apresenta algumas condições que se faz necessário a nossa submissão, a nossa obediência. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite as condições que o texto de 2 Crônicas 7,14 nos apresenta. O texto diz o seguinte, inicialmente na parte A do versículo, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então entenda que você é povo de Deus, entenda que você deve chamar pelo nome de Deus. Então nessa expressão, Deus está dizendo que nós temos a Ele acesso, Deus está dizendo que nós pertencemos a Ele, Deus está dizendo nessa expressão, queridos irmãos, que Ele é o nosso Deus. E por Ele ser o nosso Deus, e por pertencermos a Ele, nós devemos chamar pelo nome de Deus. Isso é maravilhoso, queridos. Não há barreira entre nós e Deus. Esta barreira caiu por terra quando Jesus deu a sua vida lá na cruz do Calvário. Então qualquer pessoa que em seu coração já aceitou a Jesus como Senhor e como Salvador, nascendo de novo, queridos irmãos, essa pessoa tem agora acesso direto à pessoa de Deus. Ela pode clamar pelo nome de Deus, ela pode orar fazendo uso do nome de Deus. E nessa expressão, se o meu povo que se chama pelo meu nome, Deus está se dirigindo ao seu povo dizendo: olha, vocês são meu povo, vocês têm acesso à minha pessoa, vocês podem clamar fazendo uso do meu nome. É isso que Deus está dizendo. E nós precisamos, irmãos, tomar posse dessa palavra, porque Deus não está apenas se dirigindo ao seu povo no Antigo Testamento, Deus está se dirigindo a nós nesse momento. Deus, através dessa palavra, está dizendo para mim e está dizendo para você que nós temos acesso à pessoa dele, que nós somos o seu povo, que nós somos os seus filhos, que nós podemos clamar fazendo uso do seu nome, do nome de Jesus Cristo. No Salmo capítulo 100, irmãos, versículo 2 e versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: prestem culto ao Senhor com alegria,
Entrem na presença do Senhor com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez, somos dele, somos do seu povo e rebanho do seu pastoreio. Aleluia! Eu tomo posse dessa palavra. Eu sou ovelha do rebanho do Senhor. O pastor do Salmo 23 é o meu pastor, é o seu pastor, é o nosso pastor. E esse pastor tem nome. Esse pastor é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próprio Jesus, no capítulo 10 do Evangelho de João, atribuiu para si, queridos irmãos, ser Ele o bom pastor. Ele falou: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E é interessante, meus irmãos, nós observamos o versículo 3 do Salmo 100, que o salmista ele convoca o povo de Deus a reconhecer que o Senhor era o vosso Deus, que foi Ele que tinha feito o seu povo, somos o seu povo e somos o rebanho do seu pastoreio. Jeremias, no capítulo 29, versículo de 12 a 14, diz assim a palavra do Senhor: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nosso Deus, irmãos. Deus está dizendo, queridos irmãos, através do profeta Jeremias, que quando nós clamarmos a Ele, que quando nós nos aproximarmos dEle, de todo o nosso coração, nós vamos o encontrar. Porque Ele mesmo vai se deixar ser encontrado, Ele mesmo vai se revelar a nós, Ele mesmo vai atentar para o nosso clamor, para a nossa oração. O próprio Deus está dizendo através do profeta Jeremias, que se nós nos aproximarmos dele de todo o nosso coração, nós vamos encontrá-lo. Que se nós nos aproximarmos dele através do clamor, através da oração, ele vai atentar para o nosso clamor, atentar para a nossa oração, queridos irmãos. Isso é bom demais, meus irmãos. Isso alegra o nosso coração, por entendermos através da palavra de Deus que o nosso Deus está à nossa disposição. A palavra de Deus, através do profeta Isaías, no capítulo 59. Isaías diz assim, queridos irmãos, que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, nem tampado os seus ouvidos para não poder ouvir. Deus está com as mãos estendidas, queridos, para nos abençoar. Deus está atento ao nosso clamor e à nossa oração. O Salmo 91, versículo 15 diz: clamará a mim o meu servo, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Se você entende que você é servo do Senhor, se você entende que você é filho do Senhor, porque você se tornou filho do Senhor na pessoa de Cristo Jesus, Deus está dizendo que você, na condição de servo, vai clamar a Ele, e Ele vai dar ouvido ao seu clamor. Haverá resposta da parte de Deus para o seu clamor, principalmente no contexto da adversidade. Deus está dizendo que na adversidade estará com você, que Ele vai te livrar e que Ele vai te cobrir de honra. Tome posse, meu amado, dessa palavra. Essa palavra, ela é uma palavra do Senhor para nós nessa noite. Tome posse da palavra de Deus. Em Isaías, no capítulo 65, versículo 24, está escrito: antes que vocês clamem, responderei, estando eles ainda falando, os ouvirei. Ah, meus amados irmãos, Deus sabe do que está acontecendo. Deus, queridos irmãos, está atento a tudo o que está
acontecendo. Mas nós precisamos tomar posse da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus nos garante que Deus está conosco, quando a palavra de Deus nos garante que Deus nos protege, que Deus nos livra, que Deus supre em tudo as nossas necessidades. A segunda condição que o texto nos apresenta, que se faz necessário a nossa submissão, está na parte B do versículo. Leu novamente o texto que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então a segunda condição é a condição da humilhação. E a humilhação é um ato total de dependência. É o reconhecimento de poder e autoridade à pessoa para quem você se humilha. Então humilhação é isso. É você reconhecer o poder, é você reconhecer a autoridade para quem você está se humilhando. E aqui eu chamo a sua atenção que nós só devemos nos humilhar perante o Deus Todo-Poderoso. Que essa total dependência não deve ser do nosso semelhante, mas que nós devemos de uma forma total depender do nosso Deus, do Deus que tem todo o poder, do Deus que tem todas as condições de atender ao que nós colocamos diante dele. O Deus que nós servimos, irmãos, é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que, se liberar uma palavra, ele vai trazer à existência o que não existe. Ele tem poder de curar, ele tem poder de salvar, ele tem poder de libertar, ele tem poder de restaurar. Ele levanta o caído, ele restaura a força daquele que está fraco. Esse é o Deus que nós devemos nos humilhar. Amém? Em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 6, está escrito: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo oportuno. Então o conselho que Pedro está dando através desta epístola é que nós devemos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Nós devemos nos humilhar a Deus, que criou os céus e que criou a terra. O Deus que tem todo o domínio, o Deus que tem todo o poder, o Deus que tem em suas mãos o controle de todas as coisas. E o apóstolo Pedro está dizendo que no tempo dele, no tempo do Senhor, ele vai nos exaltar. Então a condição que o Senhor estabelece no texto de humilhação é de uma contínua humilhação, e não apenas quando colocamos diante do Senhor as nossas causas, as nossas necessidades. Então quando nós estudamos, irmãos, na Escritura a respeito dessa questão da humilhação, nós chegamos ao entendimento que nós não podemos somente se humilhar perante Deus quando estamos em um contexto de adversidade. A mesma coisa está relacionada à oração. Muitas vezes, queridos irmãos, nós buscamos a Deus pela oração quando é para pedir a Deus alguma coisa. Quando nós estamos vivendo em um contexto de tribulação e de adversidade, é que nós passamos a orar mais, é que nós passamos a clamar, é que nós passamos a jejuar. Mas a oração é ferramenta, não apenas de colocarmos diante de Deus as nossas necessidades, ela é ferramenta de intimidade com Deus, de nós nos relacionarmos com Deus. E a questão da humilhação também, nós devemos todos os dias nos humilharmos perante a poderosa mão de Deus, porque o dicionário define humilhação como uma dependência total. A pessoa que você entende ter poder e ter autoridade sobre a sua vida, e essa pessoa é a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Amados, a terceira condição é a oração, porque o texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então a proposta aqui é uma oração. A proposta aqui é que a oração faça parte da nossa vida e que pela oração coloquemos as nossas causas diante do Senhor.
E os irmãos conhecem muito bem o texto de Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, quando Paulo escreve à igreja em Filipos, e ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, apresente a Deus as vossas petições, diz a palavra de Deus, e com ação de graças. E o versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então nós observamos que não é pecado, no contexto da adversidade, fazermos uso dessa ferramenta poderosa chamada oração, para apresentar a Deus as nossas causas, as nossas necessidades. Mas ao fazermos isso, Paulo orienta que tem que ter também ação de graças. Nós devemos também agradecer a Deus, não pela situação, mas agradecer a Deus pela presença do Senhor conosco, agradecer a Deus pelo cuidado, pela proteção, agradecer a Deus pelas necessidades que Ele tem suprido. Então apresente a Deus as vossas necessidades, agradeça também a Deus, e diz a palavra do Senhor no versículo 7, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, que não tem explicação, irmãos, humanamente falando, essa paz vai guardar o nosso coração, vai guardar a nossa mente em Cristo Jesus. Efésios capítulo 6, versículo 18, Paulo diz assim: orem o tempo todo, peçam a Deus qualquer coisa que esteja de acordo com os desejos do Espírito Santo, argumentem com Ele, fazendo-o lembrar-se das necessidades de vocês, e continue orando fervorosamente por todos os cristãos em toda a parte. Eu li uma tradução que talvez não seja a tradução dos irmãos, mas é exatamente isso que Paulo está escrevendo, o que Paulo está falando aqui no texto de Efésios 6, 18. Paulo está dizendo que nós devemos orar o tempo todo, que nós devemos pedir qualquer coisa que esteja com a vontade de Deus, com a vontade do Espírito Santo. Essa palavra do apóstolo Paulo, irmãos, tem toda uma harmonia, com 1 João capítulo 5, versículo 14 e versículo 15, quando João ele estabelece ali a condição de Deus atentar para a nossa petição, para Deus responder a nossa oração, que é orarmos a Deus de acordo com a vontade de Deus, de colocarmos diante de Deus aquilo que faz parte da vontade de Deus, para que Deus assim esteja nos concedendo aquilo que nós estamos pedindo. Em quarto lugar, queridos irmãos, o texto diz que nós devemos buscar a face do Senhor. Leu novamente o texto: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se esse povo se humilhar, buscar a minha face, orar e buscar a minha face, diz o Senhor. Então denota, buscar a face do Senhor denota um relacionamento com Deus, que por sua vez é resultado de uma vida de oração, de estudo da palavra, e por que não dizer também que é resultado de presença contínua na igreja. Como é importante, irmãos, nós não desprezarmos a oportunidade que nós temos de podermos cultuar a Deus, de podermos estar na presença do Senhor quando a igreja está aberta, realizando seus cultos, onde a palavra de Deus é ministrada, porque a palavra de Deus, queridos irmãos, ela tem o poder de lapidar e de moldar o nosso coração. Então nós observamos que a quarta condição aqui é buscar a face do Senhor, e buscar a face do Senhor denota relacionamento, e nós nos relacionamos com Deus pela oração, nos relacionamos com Deus quando nós estudamos a palavra de Deus, e há também um relacionamento com Deus quando nós estamos na igreja em dias de cultos, quando nós estamos nos nossos PGMs ali, aonde a palavra de Deus está sendo ministrada. O Salmo 27, versículo 4, que é um salmo de Davi, diz assim a palavra do Senhor: uma coisa tenho pedido ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então nós observamos aqui que do templo
Davi, ele contemplava a formosura do Senhor, a presença do Senhor era manifesta no templo. Davi, ele chega a afirmar que quando ele estava no templo, havia ensino. Deus, queridos irmãos, através das leis que eram lidas, Deus visitava os seus filhos no templo. E ele, quando orava o Senhor, ele pedia para que de uma forma contínua, para que todos os dias Deus desse a ele o privilégio dele estar na casa do Senhor, no templo, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no templo. Então não despreze os cultos da sua igreja, não despreze os nossos pequenos grupos multiplicador, porque são oportunidades que nós temos, irmãos, de nos relacionarmos com Deus, de termos com Deus as nossas experiências, de sermos ministrados através da palavra do Senhor. Em Jeremias capítulo 29, versículo 13, diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Então nós procuramos o Senhor quando nós vamos à igreja. Então, ir à igreja é uma forma de ir procurar a Deus, de ir buscar a Deus. É uma forma de nós irmos à igreja na intenção de não só prestarmos a Deus um culto, mas também de ouvirmos, né, a palavra de Deus e de permitirmos que Deus, através da sua palavra, Ele venha trabalhar na nossa vida. A quinta condição tem uma relação, queridos irmãos, em que nós devemos nos converter dos nossos maus caminhos ou dos nossos pecados. Está lá no texto de 2 Crônicas 7:14. Então Deus está falando aqui de corações arrependidos, de pecados confessados e abandonados. E quando nós estudamos Provérbios capítulo 28, versículo 13, nesse texto fala da necessidade de não apenas confessarmos a Deus os nossos pecados, mas de principalmente de abandonarmos os pecados que nós estamos confessando. Diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, se você quer ser alcançado pela misericórdia do Senhor, que você abandone o pecado que você tem confessado, porque essa é a orientação que nós temos na palavra, de confessarmos a Deus os nossos pecados e de abandonarmos esses pecados que nós estamos confessando. Em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, diz que Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então, se nós confessamos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Arrependimento e confessão de pecados é uma das principais condições para que Deus venha atender às nossas orações, irmãos. Precisamos entender essa verdade, que há um princípio espiritual, há uma condição, queridos irmãos, que Deus nos apresenta através da palavra para atender as nossas orações. E para Deus atender as nossas orações, é necessário antes termos os nossos pecados perdoados. Nós temos como exemplo Isaías capítulo 1, versículo 15 e versículo 16, que diz: quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multiplique as vossas orações, não escutarei vocês, pois as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal. Essa palavra, queridos irmãos, é uma palavra muito forte, é uma palavra na qual nós devemos dar uma atenção especial, porque Isaías está abordando aqui no capítulo 1, versículo 15 e 16, está falando de um povo que estava orando, de um povo que estava pela oração buscando o Senhor, mas o próprio Deus, Ele diz que não atentaria para o clamor, para a oração deste povo,
porque a vida desse povo não agradava o Senhor. Esse povo estava vivendo de uma forma que entristecia o coração de Deus. E o próprio Deus, querido, está dizendo aqui que ainda que eles multiplicassem as vossas orações, Ele não iria escutar a oração do seu povo. E o próprio Deus aqui, através do profeta Isaías, está aqui abordando o pecado do povo. Deus está dizendo que o povo estava com as mãos sujas de sangue. Deus está dizendo que havia maldade no coração do povo. E Deus está dizendo, olha, vocês devem se limpar. Vocês devem remover as más obras de vocês para longe da minha vista. Parem de pecar, parem de fazer o mal. Ah, queridos, se a minha vida não agrada a Deus, se eu não tenho vivido uma vida de submissão à palavra, uma vida de santidade, de consagração, se eu não tenho vivido uma vida dentro dos padrões que Deus nos apresenta, não adianta eu orar, não adianta eu clamar, não adianta nem eu jejuar, porque não é o jejum, não é a oração, não é o clamor que vai tocar o coração de Deus, mas é a minha vida na presença de Deus. É se o meu coração é um coração puro, é um coração inteiro, é se eu tenho procurado viver uma vida de santidade, é se eu tenho me santificado, é se eu tenho procurado me consagrar diante do Senhor. Eu não estou dizendo aqui que devemos ser pessoas perfeitas em tudo. Nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. Mas ao identificar o pecado, à luz da Escritura, eu devo me arrepender desse pecado. Eu devo, ao se arrepender desse pecado, confessar ele a Deus. E principalmente eu devo abandonar esse pecado. Porque Deus está dizendo que nós devemos nos livrar do pecado. Deus está dizendo que nós devemos remover as más obras que há em nós, para que Deus venha, queridos irmãos, atentar para a nossa oração e para o nosso clamor. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Nós louvamos a Deus, queridos, porque Deus tem sido bom conosco. A graça e a misericórdia de Deus nessa pandemia, nesse contexto, de confinamento, de quarentena, tem sido conosco. Nada tem nos faltado. A presença de Deus, irmãos, tem sido manifesta nas nossas vidas, porque Deus nos ama. Nós somos filhos de Deus, nós somos povo de Deus, ovelhas do seu pastoreio. E Deus, na condição de pastor, Ele assume as suas responsabilidades para com as ovelhas. Deus, a pessoa de Jesus, na condição de nosso pastor, como diz o salmista Davi no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Jesus, ao ser o nosso pastor, Ele tem em tudo suprido as nossas necessidades. Ele nos conduz a águas tranquilas. Ele nos conduz, queridos irmãos, a pastos verdejantes. O salmista Davi no Salmo 23 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que Tu estás comigo, Senhor, que a Tua vara e o Teu cajado me consola e me sustenta. Então eu preciso, você precisa, nós precisamos tomar posse dessa palavra. Nós precisamos ter essa certeza que o Senhor é conosco. Que Deus nos abençoe. Um cheiro no coração e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.